Seguimos com o nosso estudo de Tiago e agora o capítulo 2, o versículo 21 nos diz o seguinte, faz-nos uma pergunta. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Muito interessante isso. Se você lembrar que Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo mesmo Espírito que Tiago foi inspirado, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, temos paz com Deus, justificados por fé. Então, e Tiago complementa dizendo-nos o seguinte, que a fé, ela é aperfeiçoada, ela se completa com obras. É necessário que façamos algo. Puxa, que interessante isso, que interessante. Ou seja, que a obra tenha uma substância, ou melhor, que a fé tenha uma substância, tenha uma obra. Que aquela obra que nós estamos fazendo realmente deve ser resultado da fé. Porque obras sem fé, tudo que a gente faz sem fé, é pecado, não tem sentido. Mas quando nós fazemos pela fé, quando cremos em Deus, quando confiamos no Senhor e aquilo que nós fazemos é resultado da nossa fé, então, irmãos, nós somos justificados. Justificados, diz a palavra, justificados, pois, pela fé. É a fé que nos justifica, mas não uma fé uma fé superficial, não uma fé que não move, não uma fé que não age, não uma fé que não opera, mas uma fé que realiza, que faz coisas porque crê. Nós cremos e por isso fazemos, agimos, confiamos em nosso Deus, mesmo em situações adversas, nós confiamos, nós ficamos firmes em Deus. E veja a palavra que diz, veja como Abraão foi justificado por fé quando ofereceu o seu filho Isaque. Por que Abraão ofereceu o seu filho Isaque? Porque ele quis? Porque foi uma decisão própria? Não. Aquela decisão veio de uma palavra vinda de Deus para ele realizar, e a fé que ele já tinha manifestou-se ali quando ele creu em Deus, que Deus poderia inclusive ressuscitar o seu filho Isaque. Assim também nós, irmãos, devemos colocar a nossa fé em ação. Abraão creu em Deus, Abraão realizou algo, Abraão fez, e então Deus, a palavra que nós lemos aqui, o versículo 23 diz que Abraão creu, e por isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe que a fé agrada a Deus? Aqueles que trabalham, que executam, que fazem as coisas com fé, não tem problemas, não tem dificuldades. A fé avança, a fé faz você vitorioso, a fé faz você um homem, uma mulher positiva, que não se preocupa, que não coloca seus olhos em outras coisas, mas somente em Deus, em sua palavra, e realiza aquilo que você vai realizar, confiando que Deus está ali com você. Você está alinhado com Deus, como um amigo de Deus, caminhando com Deus. Que maravilha! Eu estou tão longe disso, mas confesso, enquanto houver tempo, eu quero trabalhar, fazer a minha fé operar, para que eu possa também, quem sabe, um dia ser chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, aquele que está perto de Deus, aquele que confia em Deus, aquele que crê em Deus, aquele que faz as coisas como resultado da sua fé em Deus. Então, a palavra nos diz o seguinte, Abraão creu
e por isso foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Eu convido você a procurar fazer o mesmo, em nome de Jesus. Vejam que a pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não aquela fé que realiza aquilo que você acha, que você crê, que você, enfim, pensa, melhor dizendo. Não, mas é uma fé oriunda de uma palavra de Deus e que faz com que você realize, que você faça coisas que aos olhos dos outros pode ser loucura. Imagine alguém vendo Abraão levar o seu filho para ser sacrificado. Pense, por exemplo, na mãe de Isaac. Como é que ela se sentiria? Você acha que ela iria concordar com Abraão? Não sei, realmente eu não sei. Eu acho tão difícil para uma mãe concordar com uma situação dessa. Mas Abraão não teve que consultar A ou B, não teve que fazer outras coisas, simplesmente agir segundo a sua fé, segundo aquilo que ele creu. Então, meu amigo, minha amiga, vamos trabalhar nesse sentido. Vamos fazer a nossa fé agir, a nossa fé operar. Você é justificado não apenas por uma fé cega, uma fé que não age, mas uma fé operante, uma fé que realiza, uma fé que faz, uma fé que opera, que realiza obras para a glória do Senhor. Amém? Isso é bom demais, não é? E eu acho interessante que Tiago continua dando-nos mais um exemplo. Ele diz, veja que caso semelhante é o de Raabe, a prostituta, uma mulher que não tinha valor para a sociedade, claro, uma prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Uma fé morta é uma fé que não tem obras, que não tem substância. Quando nós dizemos amamos, mas não demonstramos este amor, tem valor? Tem valor as palavras? Quando nós não realizamos? Não. Quando eu digo eu amo a Deus, mas eu não me submeto a Ele, como eu posso dizer que amo? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os observa, este é o que me ama. Então, não é apenas palavras, mas é ação, é agir, é fazer. Assim também, a fé sem obras está morta. Assim como o corpo sem o espírito não tem valor, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Vamos falar com Deus, vamos orar. Eu louvo a Deus por esse momento tão precioso que nós podemos meditar em sua palavra e falar com Ele. Feche teus olhos se você puder. Querido Pai Celestial, louvo-te e bendigo o teu santo nome. Dou-te graças por nos conceder esse privilégio de meditar em tua palavra. Eu sei, meu Pai, que este é uma passagem, é um assunto que divide muitas pessoas, muitos irmãos, porque alguns acham que nós não precisamos das obras e outros acham que é por obras, somente por obras. Então, meu Pai, nós aprendemos pela tua palavra que é pela fé mediante obras, é pela fé e juntamente com as obras, porque a fé é aperfeiçoada quando nós praticamos, quando nós agimos, quando nós operamos. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque, assim como Abraão foi chamado teu amigo, nós também podemos ser chamados amigos de Deus. Obrigado, meu Pai, porque nos deu o entendimento, a compreensão que uma fé que não tem obras é morta em si mesmo. Eu te agradeço por isso. Eu peço tua bênção, teu favor, sobre cada irmão, cada irmã, sobre cada amigo que nos ouve nesse momento. Eu peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e ajude-nos a ver, a compreender aquilo que é tão difícil para nós. Ajude, meu Deus, este irmão, esta irmã. Ajude aqueles que estão sentindo a falta do seu ente querido. Visita-os, papai. Coloca tuas mãos sobre eles. Eu te peço, já te agradeço mais uma vez, no precioso nome
de Jesus. Amém e amém. Que bom, que maravilha é poder crer no Senhor, é poder confiar no Senhor, é depender de Deus. Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio é um homem ou uma mulher feliz. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Receba o nosso abraço e lembre-se, fé com obras. Em nome de Jesus. Um abraço.